Bom dia, sou Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje é apedrejado por sua fé. Agora, a minha querida mãe com o programa de hoje. Muito obrigado por ter clicado em nosso canal, a transmissão da Bíblia Aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Hoje, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos essa transmissão. Se não clicou ainda o botão se inscrever, faça-o. Depois haverá um sino que clique nele para tornar preenchido. Assim receberá as notificações da transmissão. Faça isso se o programa for uma benção. Agora, Susan, com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de Um Dia de Cada Vez, um guia devocional para cada dia do ano, escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em Salmo 138, 7, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Mesmo quando nos desviamos, Deus está conosco. Ele está sempre lá para nos ajudar, especialmente quando o inimigo vem contra nós. Ele nos livrará com seu braço direito forte. Salmo 23, 4, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Agora, minha querida sobrinha Manuelita, com o tema escritura da transmissão. O nosso tema escritura é encontrado em 2 Crônicas 7,14, versão Almeida revisada e corrigida 2009. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan com um hino e testemunho. O hino que eu irei cantar hoje, a gente ouvia muito no meio dos evangélicos na época em que eu estava no Betel Brasileiro. Preste bem atenção, porque esse hino realmente tem muitas palavras profundas. E se você cantar esse hino e sente e segue as palavras desse hino, você é um servo realmente do Senhor. Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém destruir minha vida, mas não vai me afastar de Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar desta luz. Pode alguém
pode alguém vasculhar meu passado, tratar-me com ódio ou rancor? Pode alguém publicar meus pecados, mas não vai me afastar de Jesus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar desta luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Pode alguém perseguir-me com fúria? Eu não vou pronunciar nenhum ai. Pode alguém me afastar dos amigos? Só não vai me afastar do meu Pai, nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me afastar desta luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus, mas não vai me afastar de Jesus. É verdade. Eles podem me afastar de tudo que eu tenho de querido, mas não vai me afastar de Jesus, porque Ele que me dá a força de viver cada dia, cada passo. Busque um papel e caneta para fazer notas, certo? Eu quero que você vá agora, busque um papel e a caneta e corre de volta, que eu voltarei já com a mensagem de hoje. Apedrejado por sua fé. Texto de hoje é encontrado em Atos 4, 54 a 60. Versão Almeida, revista e corrigida 2009. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não nos imputes este pecado.
e, tendo dito isso, adormeceu. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença, pedimos que o Senhor esteja conosco, nos guie em cada passo hoje. Eu peço que me unge com a Tua palavra para que possais falar aos corações o que cada coração precisa ouvir hoje. Peço que as pessoas que não te conhecem venham a te conhecer. Aquelas que desviaram, voltem ao seu caminho. E aquelas que são crentes, que estão te seguindo, que possam ser fortalecidos na tua graça hoje. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é: apedrejado por sua fé. Texto, Atos 4, 54 a 60, versão Almeida, revista e corrigida 2009. E ouvindo, agora de versículo a versículo, e ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu coração. O que isso significa? A primeira parte do versículo 54 refere-se à profundidade com que o Espírito Santo levou as palavras de Estevão. E, na verdade, eram as palavras do Senhor. Eu estava falando, eu queria estar falando agora, é o seguinte: eu estava na casa da nossa bisneta, bisneta, e elas estavam conversando com a gente, e eu estava conversando sobre quando alguém maltrata o cristão e como a gente deve trocar o mal para o bem, porque assim estaremos amontoando brasas de fogo sobre a cabeça da pessoa. Mas não é somente isso. O que isso significa? Quando a pessoa está fazendo bem para aquela pessoa que está fazendo mal contra você, eles não entendem. Pensam, mas eu estou fazendo mal para aquela pessoa faz bem para mim. Tem inveja do que a gente tem. E com isso eles se enfurecem, porque eles não têm aquilo que a gente tem, que é Jesus Cristo no nosso coração. E a gente precisa usar isso para levá-los a Jesus. E a outra coisa aqui, continuando no versículo, e rangiam os dentes contra ele. Proclama a sua resposta a Estevão e ao Espírito Santo. Eles foram e o morderam. Então, vemos aqui que não só eles se enfureceram contra Estevão, por causa do Espírito Santo que estava em Estevão, mas eles rangiam os dentes contra ele e foram a ele e o morderam. Mas versículo 55, mas ele estando cheio do Espírito Santo, que diz a segunda vez que isso é dito dele, em Atos 6:5, anote isso, Atos 6:5, fala que o Estevão estava cheio do Espírito Santo. Aqui é a segunda vez que fala que ele está cheio do Espírito Santo. E fixando os olhos no céu, significa que Estevão viu algo no céu que imediatamente chamou sua atenção. Viu a glória de Deus. E ele viu a glória de Deus, em outras palavras, ele viu o trono de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Ele estava ali sendo apedrejado, sendo maltratado, mas ele estava com o Espírito Santo dentro dele e ele estava olhando para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Ele fixou os olhos no céu e ele viu a glória de Deus. Não importa qual tribulação que a gente está passando, se a gente fixar os olhos no Senhor, a gente vê o trono do Senhor. E Jesus, que estava à direita de Deus.
Aqui, e no inglês, ele fala um pouco diferente. Estava em pé à direita de Deus. E em pé à direita de Deus, Cristo é geralmente apresentado como sentado à direita de Deus. Hebreus 1:3. Anote, Hebreus 1:3 fala que Jesus está sentado à direita de Deus. Mas aqui ele está em pé à direita de Deus. Mas aqui ele é visto de pé, levantando-se para receber seu fiel mártir e colocar em sua cabeça a coroa da vida. Ele estava pronto para receber o Estevão, e colocar a coroa na sua cabeça. Ele não estava sentado, estava pronto, estava em pé com a coroa na mão para colocar na cabeça de Estevão. Que coisa linda, não é? Versículo 56, e disse: Eis que vejo os céus abertos. Proclamas Jesus Proclama Jesus na sua glória como Deus. Assim como o céu abriu para Jesus na sua humilhação aqui na terra como um homem. João 1:51. Assim também o céu abriu para Estevão. E o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Está vendo? Ele está em pé, à mão direita de Deus. Ele está dizendo aqui no versículo que ele estava em pé. Proclamas ele a sua posição à direita de Deus. Vemos isso em João 17:5, Efésios 1:20-23, Filipenses 2:9-11, Hebreus 1:3-4. Anote isso aqui porque você vai ler depois. Antes eu falei João 1:51, agora a gente vai ver João 17:5, Efésios 1:22-23, Filipenses 2:9-11, Hebreus 1:3-4. Agora o versículo 57. Mas eles, membros do Sinédrio, gritaram em grande voz. Se eles somente calassem em arrependimento, o futuro de Israel poderia ter sido drasticamente mudado para melhor. Mas não, eles gritaram. Eles não queriam escutar o que Jesus tinha que dizer a eles através de Estevão. Taparam os ouvidos. Significa que eles não desejavam mais ouvir qualquer coisa que ele desejasse dizer. Eles não queriam escutar. E arremeter unânimes contra ele. Unânimes eles foram contra Estevão. Em inglês dá a entender que correram para ele toda a liderança religiosa de Israel Israel era culpada. Toda a liderança religiosa de Israel era culpada a avançar contra Estevão. Versículo 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejava. Esta foi a sua resposta ao apelo de Deus por suas almas. Porque ele pediu a Deus que tinha misericórdia daquelas almas. Eles o expulsaram da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem. Eles tiraram suas roupas
externas para ficarem livres para tirar as pedras em sua vítima com mais força. E era provavelmente da cintura para cima que tiraram a veste, certo? Então ele estava ainda coberto embaixo. Mas tiraram as vestes para que pudessem atingir as costas com mais força. E eles colocaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apresenta a primeira menção deste homem que teria um impacto positivo maior no cristianismo do que qualquer outro ser humano que já viveu. A morte de Estevão, sem dúvida, desempenhou um papel na conversão posterior de Paulo. Nós vemos aqui, se antes dele ter sido tornado crente, ele estava ali, era um jovem e era como se fosse um guarda. E eles colocaram as roupas de Estevão ali aos pés de Saulo. E isso foi o primeiro impacto com o evangelho que Saulo teve, que tornou a ser Paulo, que era o grande apóstolo da Bíblia, o maior, certo? Então, nós vemos que ele, aqui a primeira menção de Paulo, como Saulo. Versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: apresenta uma ofensa monstruosa por parte de seus assassinos. Devemos lembrar, ele foi assassinado pelos líderes religiosos de Israel. Aqui Estevão está sendo apedrejado pelos líderes religiosos de Israel. Nós sabemos que muitas vezes os líderes da igreja vão vir contra nós, mas se nós permanecemos fiel no Senhor dos Exércitos, naquele que nos dá a vitória, ele estará conosco, como ele estava com Estevão. Estevão não ficou na terra, mas foi logo estar com o Senhor. Mas para ele foi uma bênção. Aqui, continuando, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Foi o que Estevão falou. Apresenta Estevão prestando adoração divina a Jesus Cristo na forma mais edificante e no momento mais solene de sua vida. Aqui, sendo apedrejado, sendo maltratado pelos os líderes religiosos, ele fixou os olhos no Senhor e disse: Senhor, recebe o meu espírito. Ele não falou nada contra aquele povo. Ele não lutou contra eles. Simplesmente falou com Jesus Cristo e dirigiu-se direto a Jesus. Em versículo 60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Mas você vê, ele está em pé sendo apedrejado. Acredito que a força dele era muito pouca, porque ele estava em pé, quase sem poder ficar de pé. E ele pôs-se do joelho, deixou seus joelhos caírem no chão. Pôs-se de joelho e clamou em grande voz. O quê? Senhor, não lhes imputes este pecado. Existe uma outra vez que essas palavras foram ditas. Quando foi? Quando Jesus estava na cruz. Ele não falou: Senhor, eles não sabem o que fazem.
Aqui é quase a mesma coisa, né? Não imputes este pecado. Apresenta-o morrendo de joelhos, sem malícia para com seus assassinos. Ele, pelo contrário, teve amor para os seus assassinos. E tendo dito isso, adormeceu. Aqui é quando... Aqui a explicação retrata o corpo adormecido, enquanto sua alma e espírito instantaneamente foram estar com Jesus, devido ao que Jesus fez. Na cruz, a morte agora é vista como meramente adormecer. Ele adormeceu para o mundo, mas ele estava à destra de Jesus Cristo, por causa do que Jesus fez na cruz. Coisa maravilhosa. E mesmo assim, não importa a tribulação que você passar. Se agora você está às portas da morte, já perto de entrar no céu com Jesus, é hora de deixar que Ele te leve. Se você não aceitou Jesus como Salvador, está à porta dos céus, é hora de aceitá-lo agora, para que você possa vê-lo no céu. Você desviou do caminho, é hora de voltar. E se você é crente, é hora de regozijar, porque é hora de estar com seu Senhor e Salvador. Entregar a sua vida a Ele. Mas se você está aqui na terra vivendo ainda, não está morto como Estevão, você tem mais uma oportunidade de testemunhar essas pessoas que fizeram o que fizeram com Estevão. E sair vitorioso por causa da cruz do Calvário. Queremos te dar a oportunidade hoje, tanto quanto aos não crentes, aceitando ou desviado voltando, ou o crente pedindo oração para uma aprovação. Vamos orar, vamos fazer a oração do pecador e depois vamos orar por todos vocês primeiro e depois faremos a oração do pecador. Nesse momento, Senhor, eu peço que cada um, você sabe que cada um está passando neste momento. Aqueles que não te aceitaram, dê-lhes a força de fazer essa oração comigo, a oração do pecador, para que eles possam ter vitória, mas fazer essa oração com todo o seu coração. Aqueles desviados possam voltar a ti. E aqueles crentes possam ser fortalecidos novamente no Senhor, com a tribulação que estão passando neste momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar, vamos inclinar nossa cabeça novamente. E vou fazer a oração do pecador. E você que quer aceitar Jesus como Salvador, faça essa oração comigo. Repete. Você quer voltar também, faça a oração. Você é crente, mas está sentado perto de alguém que não é crente, faça essa oração junto com aquela pessoa, para que ela possa ter a força de fazer essa oração também. Agora, as palavras dessa oração não têm nenhum poder em si, mas é a atitude do teu coração, quanto às palavras que estão sendo ditas, que vai te salvar. Certo? Então, vamos orar. Querido Deus no céu, venham a você. No nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados. A forma como eu tenho vivido. As coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. E me purifica com o seu sangue precioso de toda a injustiça. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus, em meu coração eu creio
que Deus o ressuscitou dos mortos e ele está vivo neste momento. Aceito Jesus Cristo como Salvador da minha alma e faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou salvo, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, preste bem atenção, que eu voltarei já para te dizer algumas coisas que eu quero que você faça, certo? Quero que você faça algumas coisas. Se você decidiu a Jesus como Salvador, ou se você simplesmente voltou a Jesus, ou se você é crente e você tem Jesus no coração, você escreva, faça um comentário embaixo. Se você aceitou, faça um comentário que você aceitou Jesus hoje. Se você tem outras coisas que você quer comentar, comente. Se você voltou a Jesus, também me diz que voltou a Jesus e comente o que você precisa. E você que é crente também, o que você quer comentar. Mas também eu quero que você, se você tem um pedido de oração, faça-o também. Esse comentário é para nos ajudar a saber as suas necessidades de oração. Agora, se você puder saber como orar por você, principalmente se você é um novo convertido, você precisa de oração para ser forte no caminho do Senhor. E eu quero que você também, se você você tem um pedido de oração que você não quer entrar em detalhe, não precisa entrar em detalhe. Só simplesmente nos diz que você tem um pedido de oração específico e Deus sabe o que é. E nós vamos orar. Fale a alguém também que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque é muito importante que você fale a alguém, para que você possa crescer no Senhor. A Bíblia fala que a gente precisa falar do Senhor, ser testemunhos, e isso é importante. É uma maneira de ser testemunha, falar dos outros que você aceitou Jesus. E também, além disso, você também não está envergonhando dele. E a Bíblia fala, se a gente envergonhar dele, ele envergonhará de nós. E não queremos que isso aconteça com você. Queremos que você cresça. Queremos que você fale com mais do que uma pessoa. Mas pelo menos uma pessoa é importante. E se eles não aceitarem o que você fala, não te perturbes. Porque muitas vezes eles também estão com inveja de você. Porque você teve a força para fazer uma decisão. Queremos também que você consiga uma Bíblia. Pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009, porque sabemos que essa tradução é correta. Se você tem também a expositória de Jim Swaggart, também essa Bíblia é correta. Só que existe queremos que você saiba que as palavras da Bíblia são as que estão escritas em preta. O que está escrito em vermelho são simplesmente os comentários que o Jim Swaggart fez para que as pessoas que não entendem o que está escrito possam entender. Mas a Bíblia em si é só o que está escrito em preto. E se você conseguir a expositória de Jim Swaggart. Então eu quero que vocês consigam uma Bíblia que é correta, porque em Apocalipse 22, 18 e 19, fala sobre o que acontece com aqueles que acrescentam ou tiram da palavra. E algumas das Bíblias têm palavras acrescentadas e palavras tiradas. E não queremos que você pegue uma Bíblia que tem palavras acrescentadas ou tiradas. Por isso que pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009 ou expositória Jim Swaggart, porque são
palavras que sabemos que são corretas. E quando você conseguir a Bíblia, não espere que você consiga a Bíblia. Se você conseguir a Bíblia logo, sim, leve a Bíblia quando você tem para a igreja que você for. Vai à igreja, procure uma igreja. Na igreja que você está, se você vê que não estão usando a palavra, que são as palavras corretas, que tenham acrescentado ou tirado da palavra, então você vai a outra igreja. Vai a outra igreja até você encontrar uma igreja que use a palavra correta. E quando você está naquela igreja, queremos que você preste atenção. Como aqui na transmissão da Bíblia aberta, você sente a presença de Deus. Queremos que você preste atenção para que você sente a mesma presença de Deus na igreja que você está indo. Se aquela igreja está usando a palavra correta e você sente a presença de Deus, então é uma igreja boa para você ir. Procure o pastor ou a pastora, não importa se é homem ou mulher, e fala com eles que você acabou de aceitar a Jesus e precisa de ser batizado nas águas. E eles vão te caminhar ao passo certo e vão te guiar na palavra, no caminho do Senhor. Não queremos que você deixe de nos assistir, porque queremos que você assista, continue nos assistindo, mas que você esteja com uma igreja, que você possa ter uma pessoa que eu sei que assistindo o nosso programa, você não pode parar o que você está fazendo e correr e dizer: ô Suzy, eu preciso da sua ajuda agora, eu estou passando por essa tribulação, preciso da sua oração neste momento. Porque não sei se eu vou olhar na programação e ver o seu comentário logo. E tudo isso. Mas você estando numa igreja física, você pode ir ao pastor da igreja, ou a um ancião da igreja, ou a uma senhora da igreja, ou uma pastora da igreja. Não importa, alguém daquela igreja e dizer: eu preciso que você ore comigo agora, que estou passando por uma tribulação. Ou que eu preciso que você regozije comigo, porque Deus tem me abençoado. Isso tudo pode acontecer. E queremos que você preste atenção, porque é muito importante. Então, é importante que você vá a uma igreja física, mas também que você continue nos assistindo. Deus te abençoe, é a nossa oração. E que a paz do Senhor esteja convosco.